Meus amados e preciosos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor sejam sobre a sua vida. Eu sou o pastor Davi Daniel, para quem não me conhece, e eu estou gravando uma série de mensagens a respeito do tema predestinação. Meus amados, no vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês a respeito das passagens que são usadas para ensinar sobre predestinação. Predestinação em que ponto de vista? Predestinação ensinada de que uns são determinados para a salvação e, obviamente, outros são determinados para a perdição. Porque se uns são escolhidos para serem salvos, então, obviamente, os que não são escolhidos são predestinados para a perdição. Nós vamos falar sobre isso aí. Por que as Escrituras fazem essa menção dessas palavras aí? Porque o apóstolo Paulo, ele colocou essas palavras, mas se você notar bem, o apóstolo Paulo, em nenhuma passagem, ele deu uma explicação o que elas significam. E por que isso, irmão Davi? Porque o apóstolo Paulo sabia que os crentes daquela época, da época do tempo, após o Cordeiro ter ressuscitado, eles já compreendiam o que Paulo queria dizer. Paulo era um homem muito estudado, então o apóstolo Paulo fazia o uso dessas palavras complexas, beneplácito e tudo mais, da sua vontade, os predestinou e tudo mais. Ele usava essas palavras assim, bem complicadas. Mas ninguém naquela época, na época de Paulo, ficava escandalizado com o ensino de Paulo, quando o apóstolo Paulo fazia menção, porque eles já compreendiam muito bem que quando Paulo estava se referindo a predestinado, ele estava querendo dizer que toda a linhagem de Adão, todo ser humano que foi criado por Deus e colocado aqui nessa terra, previamente já foi criado pelo Pai Celeste para que andasse em boas obras, para que andasse na presença do Pai. Então, até para facilitar esse estudo aqui, eu vou ler algumas passagens, que são usadas, Vou procurar ser breve na explicação dessas passagens, aqui não vou entrar em detalhes não, viu, irmãos? Senão fica um vídeo longo. Mas olha só, vou definir para você a definição aqui do que é realmente predestinação. Olha só, é a vontade e o plano pré-estabelecido na criação do homem de que ele fosse salvo. Então, o que é predestinação na verdade? É a vontade do Pai, do Criador, pré-estabelecida, respeitando, é claro, o direito de escolha, o direito de tomar decisões do homem e da mulher, do ser humano que ele havia criado. Porque se o Pai Celeste bem quisesse, ele teria colocado um mecanismo na mente, no coração, no espírito de Adão e de Eva, e que seria para toda a humanidade também, que eles não escolheriam outro caminho de forma nenhuma. Então não adiantaria ter serpente no jardim, não adiantaria queda de Lúcifer, não adiantaria nada. Eles teriam um mecanismo que eles não iam escolher. Mas isso seria, vamos dizer assim, transformar o homem, interferir na escolha do homem, na escolha do ser humano. Então, por que Deus ele fez então Adão perfeito, mas mesmo assim Adão caiu? A resposta é bem clara e óbvia, porque Adão ele tinha o livre arbítrio, ele tinha o arbítrio, ele tinha a capacidade de escolher. Então, quem prega, quem ensina que existe predestinação, obrigatoriamente precisa ensinar também que não existe livre-arbítrio. Mas se não existe livre-arbítrio, por que você comete tantos erros? Por que você não só comete acertos? Por quê? Então Deus determinou você também para fazer coisas boas e para fazer uma porção de coisas erradas? Para seguir uma porção de caminhos errados, mesmo você sendo predestinado? Pensa bem nisso. Eu não quero que você, meu irmão, eu não quero que você pense que eu estou aqui para ser o sabichão, não quero que você pense que eu estou aqui para trazer uma nova doutrina para você. Não. Apenas, meu irmão, que você pegue as Escrituras, minha irmã, e você mesmo analise por você mesmo. Você mesmo você pode analisar, você pode checar nas Escrituras, como os irmãos lá de Bereia, os crentes lá de Bereia, as Escrituras os chamaram de nobres, foram mais nobres, por quê? Porque eles confrontavam, eles especulavam, eles iam lá examinar as Escrituras para ver se era exatamente como o apóstolo Paulo falava mesmo. Então eles não pensavam assim, esse é um bom pregador, então vamos seguir o que ele fala. Então eu estou dizendo para você fazer isso. Não acredito no que eu estou falando, não. Simplesmente você vai lá e confronta, examina a palavra. Então vamos lá. Efésios 1, versículo 4. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Isso significa que a sua eleição para a salvação, a sua escolha para a salvação e a sua salvação, por assim dizer,
ela está em quem? Ela está no Cordeiro, naquele que é eleito no singular. Lembrando e recapitulando que eu já disse para os irmãos que todas as vezes que a palavra eleição e predestinação aparece nas cartas do apóstolo Paulo, elas estão no plural, porque nos elegeu. Não está dizendo me elegeu. Nos elegeu sempre, né? Então significa que essas pessoas que são eleitas, elas fazem parte do povo que é eleito, que estão dentro da eleição daquele que tem a eleição no singular. Ficou muito complicado? Não, vamos então para Isaías capítulo 42, eu já li para você, mas vamos mais uma vez aqui, ó, Isaías 42, no versículo 1, que diz, ó, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Eis aqui o meu eleito. Quem é o eleito? O Filho de Deus, o Cordeiro. Esse sim é o eleito no singular. Vou dizer uma coisa para os irmãos. Sei que alguns não vão concordar, né? Mas eu vou falar a si mesmo, porque a palavra precisa ser falada, ok? Precisa ser falada. Muitas vezes a gente deixa de falar algumas coisas porque elas vão chocar algumas pessoas. Muitas vezes as pessoas estão acostumadas só com a teologia convencional, mas você precisa ouvir certas coisas. Olha só, o Senhor, ele jamais pecaria. Ah, Davi, mas o inimigo, ele tentou o filho do homem, né, o Cordeiro, lá no deserto. Então, isso quer dizer que o Cordeiro, quer dizer que o Filho de Deus poderia ter pecado. Não, ele não poderia. O texto não significa isso. Significa que o inimigo, como o Cordeiro, como o Filho de Deus, Yahshua, né, ele estava aqui nessa terra, significa que ele passava agora, o inimigo tinha, de certa forma, o direito de testá-lo. Ah, então ele é homem, deixa eu testar ele então. Ele é o Filho de Deus, deixa eu testá-lo. Ele foi lá e testou, e é claro, né, no momento em que o Cordeiro estava mais fragilizado, né, no final praticamente dos seus 40 dias de jejum, de alimento, então ele foi lá e testou. E ele viu que realmente, na verdade, irmãos, meus amados irmãos, né, o Senhor, ele é impecável. Esse sim, ele é o eleito. Ele é o eleito. Agora, nenhum de nós podemos dizer assim, né, que aquele ali é determinado para a salvação. Você entende isso? Por quê? Porque Deus, ele quer que todos sejam salvos. Existem várias passagens das Escrituras que falam isso. E você concorda que as Escrituras, elas não vão discordar de outra passagem? Porque a palavra de Deus, ela não vai entrar em confronto com outro texto da palavra de Deus. Mas vamos lá. Aqui então, Davi, quando o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas 1, verso 15, que ele foi escolhido desde o ventre da minha mãe, o que significa isso aqui? Ah, agora o apóstolo Paulo está dizendo que ele foi predestinado. Não, aqui o que ele está dizendo, na verdade, é que o que ele estava dizendo ali, na verdade, é que após a conversão dele, após o arrependimento dele, e ele receber o Cordeiro como seu Salvador, ele parar de ser um perseguidor da igreja, e agora ele entender que aquele povo ali estava pregando a palavra, estava no caminho, o pessoal do caminho, né, que era naquele tempo de Atos, a igreja era chamada os do caminho. Quando ele entendeu que os do caminho realmente estavam pregando a verdade, agora então, esse plano que era antes da fundação do mundo, esse plano pelo qual o Pai Celeste, ele criou todos os homens para que andassem na sua presença, esse plano então entra em ação. Olha só, então quando nós recebemos o Cordeiro, o plano pré-estabelecido entra em vigor e você pode dizer que você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Mas uma pessoa que ela não foi, uma pessoa que ela não está andando na presença de Deus, ela vai fazer um uso injusto dessas palavras. Você está entendendo? Então o que seria a predestinação? É a vontade, o plano pré-estabelecido na criação do homem de que ele fosse salvo, andasse na sua presença e tivesse comunhão com o Pai Celeste. Então, quando o homem e a mulher, eles andam na presença de Deus, o homem caiu. A humanidade realmente ela caiu. Mas o Cordeiro ele veio para abrir o caminho de volta para o Éden e o caminho de volta para a presença e a comunhão com o Pai Celeste. Glórias ao nome bendito do Pai Celeste e ao nome bendito do Criador. Eu espero que você esteja compreendendo aquilo que eu estou falando. Não que a palavra, ela venha só porque apareceu a palavra predestinação, eleição, fomos eleitos, fomos escolhidos.
Não é porque essa palavra está aparecendo que está dizendo que uns foram escolhidos para a salvação e outros não. Vamos para o outro texto aqui polêmico. Atos 13, verso 48. E aos gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E agora pegou, olha só. E agora, Davi, o que você vai fazer? Como é que se explica esse versículo? Foram ordenados. Eu já vi pregador da predestinação, eles são pregadores bons para falar sobre a salvação e a graça de Deus e tudo mais, mas nesse ponto aí, meus amados, eles apenas estão seguindo o praxe. Então o que significa aqui? Ó? Estavam ordenados para a vida eterna. Ah, então Deus determinou. Não, meus amados. Esse que é o problema de ficar trazendo novas traduções da palavra. Então eles pegam a tradução no original e trazem uma palavra, uma tradução distorcida. Aqui significa, né? Entraram na fila. Ordenado quer dizer enfileirados para a salvação. Significa que todas aquelas pessoas que creram no Cordeiro, que creram no Salvador, agora entraram na fila da salvação. Significa isso. Por exemplo, se você recebeu o Cordeiro, se você se arrependeu e você tem uma vida na presença de Deus, você foi ordenado para a salvação. Você está enfileirado, você está na fila daqueles que vão ser salvos. É isso que esse texto aqui está dizendo. Ordenado, né? Ordenado de ordem divina, não. Significa que ordenados, né? Estão enfileirados para a salvação. Então, significa isso aqui nesse texto aqui, ok? Quando o apóstolo, lembrando, inclusive eu acho que tem um outro versículo que vai explicar bem melhor, quando a Escritura diz que Paulo ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Veja bem, a própria Escritura explica isso. Ó, Salmo 139, verso 16. Estou voltando lá em Paulo, né? Me deu vontade aqui, ou melhor, Deus me deu essa orientação para voltar. Diz assim, ó, 139, verso 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e o teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. O que significa isso aqui? Significa que o Pai, ele tem um plano para cada ser humano. E é claro que o plano do Pai é um plano bom e isso inclui a sua salvação. Então, quando o apóstolo falou, fui escolhido desde o ventre da minha mãe, ele está querendo dizer que esse plano está em vigor. Quando a pessoa não está andando na presença de Deus, ela não pode dizer, isso aí não vai ter uso, né? Eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe, porque ela não está colocando em vigor esse plano. É por isso, agora você entende, por que muitas pessoas encontram pessoas que estão andando longe da presença de Deus, vão em presídio, aí a pessoa está pregando lá, né, para aquele marginal, uma pessoa totalmente errada na vida, tudo errado na vida dela. Aí aquela irmã chega lá e diz, olha, Deus tem uma obra na sua vida, hein? Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Aí a pessoa fica, oh, nossa, de certa forma, de uma certa forma, aquela pessoa está certa, né? Porque Deus tem um plano bom e pré-estabelecido para cada um de nós. Nem todos vão ser pregadores, nem todos podem ser pastores. É por isso que existem muitas pessoas que têm o título de pastor, os que mais fazem questão do título de pastor e colocar outros títulos a mais também, de bispo, de apóstolo, de tudo, muitos deles, me desculpe falar isso. Aliás, eu não vou nem pedir desculpa, né? Eles não são nem chamados por Deus. Eles estão numa função errada. Na verdade, aqueles que realmente são chamados por Deus, eles vão ter a maior perseguição. Eles nem fazem muita questão desse título, mas estão lá pregando, estão ensinando a palavra de Deus, ok? Então, veja bem, de certa forma, quando muitas dessas pessoas, muitos desses pregadores, dessas irmãs, desses profetas que falam, Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe, de certa forma, está certo, Deus tem um plano bom, isso inclui a salvação. Mas se a pessoa não se entregar ao Cordeiro, se ela não se arrepender e andar em novidade de vida, esse plano não pode entrar em vigor, então não vai adiantar nada ela dizer que ela foi escolhida desde o ventre da sua mãe, andando na vida de pecado. E muito menos ela dizer que ela é predestinada. Então essa palavra, esse adjetivo, esse predicado, ele só vai funcionar, ele vai ter melhor efeito na vida da pessoa que recebe o Cordeiro. Eu espero que eu tenha sido claro, né, falando sobre esse assunto, mas claro que eu vou falar mais ainda, vou continuar falando sobre esse assunto, tem outros textos ainda bem polêmicos que eu quero continuar explicando, ok? Eu sou o pastor Davi Daniel, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, compartilha com outra pessoa, que o Pai te abençoe grandemente, você em tudo aquilo que você fizer.